Hoje o Mieloma Cast convidou a pessoa mais importante aqui, uma das pessoas mais importantes para o mieloma no Brasil, para mim é a mais, doutora Vânia Hungria, e hoje a gente vai falar da relação médico-paciente, da importância do paciente estar ali, sabendo o que vai acontecer com ele, entendendo das possibilidades. Doutora Vânia Hungria, muito obrigada por estar aqui de novo com a gente. Prazer enorme, você sabe, né, Cris? E antes de nós iniciarmos esse bate-papo, eu estava aqui contando para a Cris, nesses 19 anos, né? 19 anos agora em junho. 19 anos de EMF, o quanto que a EMF já conseguiu contribuir realmente em vários aspectos com relação ao paciente com mieloma múltiplo. E a nossa conversa de hoje é exatamente isso, né? Eu cuido de mieloma desde a década de 80. Como a gente tinha poucos apoios para explicar para o paciente o que era a doença, a gente não tinha material, não tinha nada, na verdade. Aliás, a gente não tinha nem esse perfil que a gente tem hoje de entender melhor o quanto é importante explicar para o paciente toda a jornada do paciente com mieloma múltiplo. Tanto que a Cris sabe, mas na década de 90, a primeira ação que eu tive com o IMF, a gente não tinha ainda o IMF aqui na América Latina, foi traduzir à mão um manual do paciente para explicar o que era o mieloma múltiplo. E na época eu fiz essa tradução e obviamente que na época a gente não tinha como imprimir como hoje, né? Ainda existia mimeógrafo. Nossa! Mas enfim, foi a primeira ação que na verdade eu tive com a EMF, foi traduzir um manual de paciente para explicar para o paciente o que era o mieloma múltiplo. Porque eu sempre entendi que o paciente tinha que entender muito melhor com relação à sua doença, por todos os motivos. Um, para entender seus sintomas. Outro, para entender quais são os melhores tratamentos. Eu sempre entendi isso. E isso foi na década de 90, onde nós tínhamos poucos tratamentos. Hoje, agora, depois de 31 anos, né, mais ou menos, ou 30, 40 anos já, dessa época, eu olho e vejo que diferença faz um paciente hoje que conhece melhor a sua doença, conhece melhor os tratamentos. E isso foi um trabalho de muitos anos. Eu acho que a IMF sempre esteve ao lado do paciente. E vejo muita diferença, Cris, numa consulta de um paciente que chega e fala: nunca ouvi falar dessa doença, hoje aqui é a primeira vez que eu estou ouvindo falar. E aquele paciente que já ouviu falar da doença e já foi atrás de um monte de informação. Então, eu acho que isso é muito importante para o paciente e o paciente ter o conhecimento e trazer para você as dúvidas que ele tem. São consultas assim, hoje, que são espetaculares do ponto de vista de que você não está... Você está trocando com o paciente informação, você não está apenas lá falando tarará. O paciente já tem um nível de conhecimento da doença, já sabe muitas coisas com relação ao tratamento. Então, eu acho que é um prazer enorme quando você tem um paciente que está buscando, entendeu? E não aquele paciente que só escuta o que você tem para falar e nada, entendeu? Sabe o que eu acho importante mencionar? Que isso vale também para paciente do SUS, porque por muitos anos você fez ambulatório na Santa Casa e você também sentia a diferença. Quantas vezes você comentava que o paciente chegava lá com o manual nosso do paciente da MF, né? Ou com a revisão concisa que a gente tinha, que era para o médico. Então, às vezes a gente fala, mas é porque a doutora Vânia fala porque ela está no consultório, mas não é porque ela atende paciente com calma, não é isso. Eu acho que em qualquer serviço, não é? Claro que não. Eu fiz isso, eu comecei fazendo isso no SUS, não foi no consultório. As minhas primeiras ações com o IMF foi na Santa Casa, não foi no consultório. Então, nós iniciamos todo esse trabalho, foi na Santa Casa. E foi na Santa Casa que a gente iniciou esse trabalho de tentar conscientizar mais os pacientes, e não só conscientizar mais os pacientes, mas ter uma equipe multidisciplinar cuidando deles. Isso é uma época que
não existia a quantidade de tratamento que a gente tem hoje, eu já tinha uma equipe multidisciplinar cuidando dos pacientes, entendeu? E isso, nunca tive a menor dúvida que sempre fez a maior diferença do mundo, entendeu? Sempre fez a maior O diferença. que você chama de equipe multidisciplinar? Vamos explicar para o pessoal. Não, bom, na verdade, quando a gente fala equipe multidisciplinar, a gente pensa muito na farmacêutica, na enfermeira e tal. Mas, na verdade, quando eu falei multidisciplinar, foi para resumir, Cris, final da década de 80, começo da década de 90, eu tinha um radiologista que ia no ambulatório para discutir radiologia, eu tinha um radioterapeuta que ia para discutir radioterapia, eu tinha um ortopedista especialista de coluna que ia no ambulatório também, e eu tinha um nefrologista que ia no ambulatório também, entendeu? E quando eu olho para trás, eu falo assim, hoje em dia é tão difícil você conseguir, né, reunir todas essas pessoas, mas eu olho para trás e falo, eles eram meus amigos mesmo e acreditavam na causa. Porque se você olhar na época, o que a gente tinha de tratamento? A gente tinha melfalana e prednisona, já não tinha nada do que tem hoje, entendeu? Então, Quando que o transplante começou no Brasil? Os estudos com mieloma foram na década de 80 e quando mostrou que o transplante era superior, foi no final de 80, 90 e no Brasil começou no final da década de 90, entendeu? Que os serviços começaram realmente a ter transplante. Mas o estudo que mostrou... Tinha no começo o SUS? Desde o começo tinha o transplante, não? O SUS? Começou bem cedo no SUS o transplante para mieloma, porque é um transplante autólogo, né? Então, a maioria dos serviços que tinham transplante, o transplante alogênico é o transplante mais complicado, né? O transplante autólogo não foi muito difícil de instituir, então, mas isso é finais da década de 90, entendeu? Então, quando eu falo assim, na verdade, quando eu penso em multidisciplinar, eu penso em outras áreas, não só médicos. Mas o que eu quis me referir é que, naquela época, tinha um grupo de médicos que ia ao ambulatório e que estão relacionados com mieloma, né? O ortopedista, obviamente, relacionado com mieloma, principalmente de coluna, 80% a 90% dos pacientes têm comprometimento ósseo. O nefro, porque 20% dos pacientes têm comprometimento renal, e assim vai. E era muito legal, porque não só tinha esse grupo de pessoas que me apoiavam, como as pessoas que são da minha família, que fizeram medicina também tinham que ir no meu ambulatório, entendeu? Então, várias pessoas, minha cunhada, um sobrinho, várias pessoas iam no meu ambulatório, então eu consegui agitar bem esse grupo todo. E foi uma época realmente muito boa, porque isso só cresceu. Depois, mais à frente, vieram os estudos clínicos. Depois, mais à frente, nós tínhamos no ambulatório as enfermeiras que sempre nos apoiaram muito. Enfim, eu acho que tudo isso sempre levou a um fortalecimento do paciente no entendimento da doença. E para mim, quando eu falo que o paciente fortalece, Cris, não é só porque ele conhece a doença, é porque ele sabe pensar e sabe fazer as perguntas, sabe tirar suas dúvidas, sabe? Porque do desconhecido, como é que você tira a dúvida do desconhecido? Não tem como tirar a dúvida do desconhecido, não é verdade? É verdade. Isso impacta. Você acha que, por exemplo, o paciente pode ser participativo, ele pode discutir e falar, olha, eu trabalho, então, será que esse medicamento esse tratamento vai me deixar habilitado, ou vai baixar a minha imunidade? Porque hoje existem várias opções, né? Não, eu acho que primeiro, discutir exatamente o quadro clínico da doença é uma parte, ok? Eu acho que dentro da decisão terapêutica, eu acho que a gente tem muita coisa que antigamente eu não tinha muito o que discutir, porque eu não tinha muito o que oferecer, eram poucas opções de tratamento, só que hoje você tem opções de tratamento, mesmo o paciente que mora muito longe do serviço que ele está tratando. Você vai fazer uma medicação endovenosa, você vai fazer uma medicação oral, será que é possível fazer isso? Será que é possível vir menos vezes ao centro, entendeu? Outras opções em termos de transplantar ou não transplantar, você tem que ter essa discussão com o paciente, entendeu? Então, eu acho que isso é extremamente importante. Eu acho que aquele médico lá de antigamente que vinha para escrever o paciente pagava a receita e ia embora, não sabia nem o que estava tomando, não existe mais isso. Eu acho que as coisas têm que ser conversadas, explicadas e no mieloma, felizmente, hoje é possível sim
você fazer opções de tratamentos mais adaptadas, não só à doença, mas ao doente, à pessoa, entendeu? Então, acho que isso é muito importante. Então vale, né? Quem está no SUS também tem que chegar e falar, olha, Não, esse é meu momento, eu vou perguntar, eu vou tirar minhas dúvidas, né? Eu vou lutar aqui para ter a melhor opção que eu tiver, né? E aproveitando, para dizer que naquela época nós não tínhamos estudos clínicos no Brasil, entendeu? Não tinha. Hoje você tem diversos estudos clínicos, então também faz parte de você ter uma discussão com o seu paciente e falar assim, olha, tem um estudo clínico aberto, você gostaria de participar, o paciente saber disso, e ele tem a opção de querer participar, não querer participar. Então essas conversas hoje são, sabe, eu honestamente, Cris, me dá o maior prazer de estar frente assim aos pacientes que estão absolutamente esclarecidos e que, e claro, que isso é uma busca, né? Nem sempre as pessoas buscam a informação no lugar certo, mas aí a gente deve ajudar o paciente a buscar a informação no lugar certo, como, por exemplo, na IMF. Mas eu acho que você vai conduzindo e me dá muita segurança saber que o paciente está entendendo exatamente a linguagem, exatamente o que está acontecendo, exatamente as dúvidas, que as dúvidas não são só do paciente. Nós, que cuidamos dos pacientes, também temos dúvidas, entendeu? E isso me fortalece muito, que o paciente entenda que nem tudo vai ser daquele jeito para sempre, entendeu? Que, sabe, que as coisas podem acontecer, que você pode, no meio do caminho, precisar mudar um tratamento. Então, eu acho muito bom quando o paciente está compreendendo exatamente todos esses pontos. Isso ajuda também na questão dos efeitos adversos, né? Se o paciente sabe o que esperar. Sem dúvida nenhuma, Cris. Existem diversos eventos adversos que eu estou rindo, na verdade, porque tem alguns eventos adversos que eu vejo que os médicos não explicam para os pacientes. Eu fico louca. Eu, às vezes, estou vendo um paciente numa segunda opinião, eu falei, mas o senhor não sabia que essa medicação podia dar isso, isso, isso? E o paciente fala para mim, não. Isso é uma coisa muito ruim, porque eu acho que o paciente precisa ficar muito claro todos os eventos adversos, porque você tem muito bem como manejar tudo isso, entendeu? E então, eu preciso falar, é óbvio que tem alguns pacientes que leem a bula inteirinha. A pergunta era essa. É verdade que a bula não foi feita para o paciente, foi feita para o médico? Eu acho que a bula é bem amigável hoje, não é? Não, mas eu acho que assim... É para ler bula ou não é para ler bula? Acontece o seguinte... Não, eu acho que deve ler a bula sim, não é problema não. Só que tem que conversar sobre a bula, porque você tem que entender que na bula, a maioria do que está descrito lá é porque dentro dos estudos os pacientes tiveram tal porcentagem daquilo. E as porcentagens, muitas vezes, de alguns eventos são mínimas, entendeu? Então, você tem que ver o que é mais frequente. Você pode até ler a bula, mas converse com o médico para ele vai dizer. Porque eu vou dizer, olha, com essa medicação, o mais frequente é acontecer isso, 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 as outras coisas são raras, ok, entendeu? Então, ler bula precisa ter muito entendimento para ler bula, porque a bula vai estar escrito tudo que foi encontrado dentro dos estudos clínicos. E remédio, se você ler a bula, você não toma? Não, nenhum, então. Nem aspirina. Na verdade. Nem aspirina sangra, entendeu? Então, o que eu quero dizer é que... mas o negócio da aspirina sangra. Eu tenho uma amiga que perdeu o filho com síndrome de Ryan. Porque ela deu melhorar infantil para ele e tal, catapora. É sério isso. E ela fala, eu não li a bula. Se eu tivesse lido a bula, não tinha dado. Então, é uma questão difícil, né? Ler bula, não ler bula. Porque é como se fosse, você lê bula. Mas eu acho que é importante o que você falou. Ler a bula e bater papo com o médico, conversar, tirar as dúvidas do que deve ser considerado ou não, né? Porque... agora, ler bula também hoje em dia, o tamanho das bulas, você vê... Mas pelo menos aumentaram o tamanho da letra, né? Não notei. Não é porque tem uma pessoa, um médico conhecido, que há muitos anos atrás, ele trabalhou nessas mudanças das bulas. E aí ele falou, agora vai ter a fonte maior em todas. E realmente melhorou bastante o tamanho, porque né, hoje tem umas que nem com óculos você conseguia ler. Mas então, a gente está falando dessa relação do paciente, né? Muitas vezes o paciente, dependendo do hospital que ele vá, do serviço ou da clínica que ele vá, ele passa com o médico, né, numa periodicidade, sei lá, uma vez por mês ou cada 2 meses, e antes disso, ele às vezes passa pela enfermagem, né?
Então, a enfermagem também pode ser um ponto de comunicação entre o médico e o paciente, não pode? Não, aí entra a questão da equipe multidisciplinar, que no fim eu falei com relação aos médicos, mas não descrevi com relação às enfermeiras. Então, eu não tenho a menor dúvida de que as enfermeiras, porque muitas vezes o paciente vem para fazer alguma medicação com a enfermeira. Na nossa clínica, por exemplo, os pacientes, inclusive, na maioria das drogas, conforme o evento adverso que tem, eles respondem um questionário específico para aquela medicação, entendeu? Então, a contribuição da enfermeira não é só técnica, mas é emocional também, porque é nesse momento que o paciente muitas vezes fala outras coisas e conta dúvidas para as enfermeiras. E nesse momento, se há alguma dúvida médica, a enfermeira nos aciona, entendeu? Então, claro que contribui demais. E não é só a enfermeira, não. As secretárias lá na clínica tem mais de 20, 25 anos, vira e mexe, ela fala, doutora, o paciente X lá está com tal dúvida, ok, vamos lá conversar, entendeu? Mas, óbvio, as enfermeiras contribuem demais, e volto a dizer, Cris, não só em mieloma, em outras doenças, o papel das enfermeiras não é só você ver se o paciente está com febre, se a pressão está boa, isso ou aquilo. Não, é focar em fazer perguntas também dirigidas para os eventos adversos mais comuns com aquela medicação, entendeu? Então, a farmacêutica conhece os eventos adversos, a enfermeira tem que conhecer os eventos adversos, porque nessa conversa você acaba... Porque, às vezes, isso é uma coisa até... que a gente aprendeu com o paciente mesmo. Existem algumas medicações que está lá na bula, dá isso, mas a tradução do que o paciente diz, entendeu? Uma coisa simples, por exemplo, neuropatia. Você pergunta para o paciente, você tem neuropatia? Que é o que está escrito na bula. Ele não sabe nem o que é neuropatia. Você tem que explicar para ele. Olha, é a sensação de que você... O que é uma neuropatia nos membros inferiores? Qual a sensação que você tem no pé? Olha, eu tenho uma sensação de que formiga, tem uma sensação de que tem areia, entendeu? Não está escrito na bula isso, obviamente. Então, você também tem que explicar para o paciente, né? Porque, às vezes, na bula tem termos técnicos que o paciente não sabe, entendeu? Então, e para a neuropatia, isso é bem clássico mesmo, né? Você pergunta... Não dá, né? O senhor teve neuropatia? Não, você tem que decifrar o sintoma que o paciente tem. E isso as enfermeiras fazem como ninguém, porque o paciente chega contando alguma queixa e elas pensando, será que não seria isso? Mas é importantíssimo a presença da enfermagem também, obviamente. Você sabe que eu falo isso porque eu acho que, né, elas acabam vendo, às vezes, o paciente mais que o médico, né? Sim, para aqueles pacientes que vêm toda semana receber medicação, sim. Muitas vezes mais do que o médico, sim. É interessante. E o que mais você acha que é importante a gente deixar de mensagem aqui? Sobre essa importância da relação do paciente com o médico, eu acho que, na minha opinião, o paciente não tem que ter vergonha de falar com o médico, não tem que ter vergonha de expor as dúvidas. Eu acho que, minha opinião, a opinião da Cristine, é que quando o médico encontra um paciente seguro, e aí eu não estou falando de mieloma, tá? Esquece mieloma, mas... eu vejo isso na minha vida em geral, né? Como a doutora Vânia me fez estudar muito mieloma, sentar em primeira fila de congresso, ficar lá fazendo plantão na Santa Casa, ouvindo tudo falar, né? Depois ela ainda me perguntava como se eu tivesse atendido, para ver se eu tinha aprendido. Então, assim, eu sei que quando a gente vai conversar com o médico e a gente tem uma postura do, olha, eu tô aqui porque eu preciso de você, mas eu quero conversar com você. Né? Eu não vim aqui, como você falou, para você me dar um papel e ir embora. Eu acho que isso muda até a postura do médico, né? Sim, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que... Mas depende do paciente ter essa postura também, né? Eu acho que, às vezes, o paciente é assim... Eu não sei, fica com... Eu não sei se é medo ou receio. Vergonha. Mas eu acho que tem que buscar uma parceria, né? Eu nunca fui a pessoa mais leve do mundo, sabe? Não acho que eu sou a pessoa mais leve do mundo. E nem todo dia eu vou estar de bom humor, obviamente, entendeu? Mas somos humanos, né? Mas eu acho que tem que ser o foco. Hoje, para mim, é muito isso mesmo. É o foco de entrar na mesma vibe do paciente, entendeu? E fora que não é só isso também, né, Cris? Às vezes o paciente está tão chateado, tão deprimido com o diagnóstico,
que às vezes se torna até agressivo, até com a própria família, com o médico, entendeu? Agora, a gente tem que entender isso também e ir caminhando junto, né? Porque eu sempre falo, às vezes, tem alguns pacientes que tratam a gente como se a gente fosse o culpado dele estar doente, entendeu? Mas a gente tem que entender isso também e aos poucos, tentando ajustar isso e ajustar essa relação, entendeu? Achei uma coisa super importante que você falou, quando você falou que vocês são humanos, então, médico também tem dia que está com problema em casa, tem dia que está triste, tem dia que, enfim. E às vezes a consulta não sai 100% na questão da empatia. Da empatia. Da empatia, né? E às vezes a gente esquece, né? Mas aí, se a gente for pro bar, tá tudo resolvido. Vai pro bar, que tá tudo resolvido. Certo. Não, mas isso é extremamente importante. Eu acho que nem sempre o paciente vai ter o paciente está muito acuado quando ele chega, obviamente. Principalmente quando o paciente já chega com diagnóstico, para ouvir uma opinião, tudo. E aí eu acho que a gente tem que ir, aos poucos, entrando numa sintonia para poder trabalhar junto mesmo. Eu acredito nisso totalmente. É isso aí. Mensagem final naquela câmera, para quem está vendo a gente? Discuta sempre com o seu médico as melhores opções de tratamento e eu acho que você tem todo o apoio do mundo para continuar sua jornada. A MF está aqui, né? E a MF está aqui, obviamente. Estamos aqui há 19 anos. Estamos juntos. Então, estamos juntos há 19 anos e trabalhando arduamente. Montanhas, muitos obstáculos, mas sempre em frente. É isso aí. Gente, obrigada e até a próxima.